para o Oriente Médio, foi para os países árabes, como se fosse ali fazer apenas uma simples viagem, né? Ele disse assim, não, os negócios do Brasil no Oriente Médio todos já existem. Então, não precisava nem o Bolsonaro ir lá. Rapaz, que besteira. Meu amigo, vá primeiro se informar. Vai fazer um comentário, se informa, cara. Dessas viagens que o Bolsonaro fez até agora, a mais produtiva foi exatamente esta, por novos negócios. Porque o rapaz que não conhece de economia, mas querendo falar mal do Bolsonaro, seja em qualquer aspecto, mesmo na área em que ele não conhece, que ele é muito frágil, não tem conhecimento sobre isso, sobre economia. Não tem. Aí veio dizer que a viagem ao Bolsonaro era, olha, foi fazer o que lá? Parece que a manchete da Folha foi só para respondê-lo, é óbvio que não seria. Fundo Soberano Saudita anuncia que investirá 10 bilhões de dólares no Brasil. É correspondente a 40 bilhões de reais. O rapaz, será que acha isso pouco? Diz a Folha na sua linha. No melhor acordo firmado no tour de Bolsonaro pela Ásia até agora, o anúncio foi feito pelos ministros Onyx Lorenzoni e Ernesto Araújo. 10 bilhões de dólares só lá na Arábia Saudita. O Fundo Soberano da Arábia Saudita vai investir 10 bilhões de dólares no Brasil, o equivalente a 43 bilhões de reais. Contudo, ainda não foram definidos o prazo e as obras que deverão receber o dinheiro. O acordo é o principal resultado concreto, até agora, do tour de Jair Bolsonaro pela Ásia. O presidente brasileiro já passou por Japão, China, Emirados Árabes Unidos e Catar. O anúncio foi feito pelos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Acuado pela polêmica em torno do vídeo publicado em rede social, de novo a Folha, acuado. Acuado, aquilo é de propósito, quem acredita? O pai do Bolsonaro não é filho, não. Mesmo que tenha sido filho, ele viu, deve ter gostado, deixou. Aí viu a reação, retirou e pediu desculpas pelo STF. Das hienas todas citadas no vídeo, eu não contei, mas com certeza mais de uma dezena, que assim, só de cor, tinha 3 partidos, PT, PSOL, PSL, tinha CUT, tinha também CNBB, tinha também ONU, tinha também Globo, Folha de São Paulo, Veja, Jovem Pan, já cheguei a 10. E tinha mais, a cena lá do Rei Leão. E o ministro decano foi dizer, ali era um leão fragilizado. As hienas só atacam pessoas fragilizadas. As hienas não atacam fortes, são covardes. São animais carniceiros. Se alimentam de carniça. E atacam em grupo, né? Isso, o Ricardo Gomes está dizendo aqui, bastante conhecedor de hienas. O meu querido Ricardo Gomes aqui está me dando aqui uma aula, dizendo que elas atacam em grupo, em bandos. Pois é, vamos estudar um pouquinho, vamos ter mais responsabilidade no microfone, responsabilidade social. Não é só o achismo. Você pode dar sua opinião, sem problema, ser contra, ser a favor. Pode até dizer assim, poxa, você deveria ter lutado por mais. Você pode até achar pequeno 10 bilhões. Mas aí dizer que ele não fez nada, que os negócios já estavam, que não tem novos negócios, é você brigar contra os fatos. Não faça isso. Isso não é bom para o jornalismo. Embora você seja radialista, né? Mas a missão é a mesma. A missão é a mesma. Também sou. Notícia boa. Risco o país vai ao menor patamar de todos os tempos, desde 2013. Volta ao patamar de 2013, anterior a 2013, quando daquele levante, né? Lá em São Paulo, que derrubou a popularidade do governo Dilma, e a partir daí ela não se levantou jamais, até chegar ao impeachment. Pois bem, hoje os jornais trazem na capa, mas só a hiena Folha de São Paulo trouxe em manchete principal. Nem o Globo, autor da matéria
de furo jornalístico, a matéria vazada, segundo Bolsonaro, pelo governo do Rio de Janeiro. Bolsonaro também ataca, né? Assim, mas diz ele que foi vazado pelo Witzel. Muito bem, o que é a chamada toda? Manchete da Folha de São Paulo. Jornalismo hiênico, né? De hiena. Viu ali um pedacinho de piranha, né? Viu ali um pedacinho de sangue e corre para atacar. Achou que poderia ser uma coisa que possa atacar Bolsonaro. Todo dia tem uma tentativa. O que aconteceu? O jornal Globo teve acesso aos registros da portaria do condomínio onde Bolsonaro tem 2 casas. Uma casa dele e a outra que mora o filho dele. Elcio Queiroz, acusado, suspeito de ser o autor da morte de Marielle, esteve, momentos antes do crime, ao condomínio onde mora Bolsonaro. Segundo o relato, o Elcio chega num carro e diz que vai para a casa de Bolsonaro, a Casa 58. Nenhum dos jornais, nem mesmo o Globo, que teve acesso a tudo isso, foi tão hiena quanto a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz que o cara teria ido... Cadê? Deixa eu ver. Na manchete da Folha de São Paulo, faz questão de colocar a manchete, né? A manchete, gente, eu não... Cadê a manchete? Tá aqui. Bolsonaro, manchete da Folha. Bolsonaro, citado no caso Marielle, ataca Globo e Witzel. Ali, enfim, segundo o TV, o porteiro disse que o suspeito pediu para ir à casa de seu Jair hora antes do crime. Isso é mentira da hiena Folha de São Paulo. Isso aqui é atitude de hiena. Nem o Globo disse isso. A matéria, a informação que a Folha pegou foi lá do Globo, Jornal Nacional. Tem essa frase, seu Jair, mas não nesse contexto. Aqui, pelo que diz a Folha de São Paulo, e ela diz assim, o presidente Jair Bolsonaro reagiu de modo virulento à reportagem do Jornal Nacional veiculada na noite de ontem, em que seu nome é citado em depoimento do caso Marielle Franco. A Folha de São Paulo, isso é hiena? O cara conhece mesmo hiena, meu irmão. Já está aqui atrás do som da hiena. A Folha de São Paulo teve acesso lá para as 8 e pouco dessa matéria. Até então, só Globo tinha. Há uma riqueza de detalhes que vai dar a Folha. Em transmissão nas redes, aí vai para as redes, porque o Bolsonaro foi para as redes e esculhambou a Globo. Disse que era canalha, que era patifaria, e a Globo disse que não fazia jornalismo canalha. Pia. Segundo o JN, o porteiro do condomínio de Bolsonaro relatou que Elcio Queiroz, acusado pela morte da vereadora e do motorista Anderson, visitou Rony Lessa, outro denunciado na noite do crime. Para entrar, porém, Elcio teria dito que ia à casa do então deputado e não a do vizinho. Olha só o que está dizendo aqui. Ia à casa do deputado. Ao ligar para a residência de Bolsonaro, o porteiro disse ter recebido a autorização de seu Jair. É aqui que entra o seu Jair. Mas, segundo o relato da Folha, é como se o Elcio chegasse e disse: eu quero ir à casa do seu Jair. É o que diz a Folha. Vou repetir o que a Folha disse. Segundo o TV, disse, citando o Jornal Nacional. Nem pegar uma notícia a Folha sabe mais. Na verdade, sabe, né? Faz de propósito. Segundo o TV, o porteiro disse que suspeito pediu para ir à casa de seu Jair, horas antes do crime. Não tem, olha, eu vou lá para a casa do seu Jair. Não tem. Seu Jair é a expressão do porteiro e disse quando ligou. Aí o porteiro disse que ligou para casa para pedir, olha, está autorizado, pode entrar. E de lá ele recebeu a autorização do seu Jair. É o que diz o porteiro. Acontece que seu Jair, naquele momento, estava a quilômetros e quilômetros de distância dali. Seu Jair, naquele momento, não estava no Rio de Janeiro. O seu Jair, que naquele momento exercia o mandato de deputado federal, estava na Câmara dos Deputados em Brasília. Mesmo assim, é uma grande notícia dizer que o seu Jair autorizou a entrada de Elcio Queiroz. E aí o próprio porteiro diz, mas quando Elcio Queiroz entra
não se dirige à casa do seu Jair. Vai para a casa do Rony Lessa, que é outro acusado, que mora no mesmo condomínio de Bolsonaro. Eu já morei até recentemente no condomínio em Fortaleza. Tinha 2 políticos no meu condomínio. Um era deputado estadual e o outro era prefeito de Granja, hoje deputado. Eu seria também político? Ou conivente com alguma coisa que ele tivesse feito de ruim na política? Óbvio, não. Eram apenas vizinhos e próximos. Do condomínio do Bolsonaro são casas. No meu, não, era vizinho. Era só o andar que era diferente. Quer dizer, o mesmo teto. O que nos separava era um teto. Meu teto ficava acima do dele, viu? Não moro mais lá, né? Hoje eu moro com meus pais. Uma parte da minha moradia é aqui, em Sobral. Mas, assim, olha só, né? A Folha de São Paulo, o Globo trouxe, né? O Globo, autor da matéria, foi uma submanchete. A manchete do Globo foi outra. Foi na área da economia. A manchete do Estadão foi sobre o vídeo Bolsonaro pedindo desculpas ao STF. O próprio Estadão é tido como hiena. Esqueci de citar. O Estadão tem várias hienas ali. Bolsonaro se desculpou com o STF. Que passa, assim, segundos, né? Mas o mais sensível. Foi o que mais se tocou. Por quê? Porque hoje a sociedade brasileira não tem o menor respeito pelo STF. O STF, lamentável dizer, perdeu o respeito que ele tinha da sociedade brasileira. Já não eram essas coisas. E tem feito cada vez mais por onde se afastar dos anseios da sociedade e perder o respeito do povo brasileiro. O nosso conhecedor de hiena está dizendo que está na hora de beber água. Então eu volto já já. 101,1 Mega Semanão Maccabi com ofertas imperdíveis. Venha aproveitar. Só na Maccabi você compra. Opa, bom dia, seja bem-vindo. Qual é o melhor? Fica aqui mesmo, né, doutor? Só na Maccabi você compra kit completo com secador, prancha e moderador de cabelos por apenas R$ 59,90 à vista. Muito fácil comprar. E também ele disse que era esse convite, porque é sigilo, né? É convite que vazou para ela. Não, bota ele 140, né? Bota ele 140. Quantos anos você tem? Vou estar 6h30, 6h35. Só terminar aqui umas notícias aí. Nas óticas Agavision, você ganha um cupom para concorrer a R$ 500 em dinheiro. Se ficar aberto, fica estranho, né? Venha tomar um mega café da manhã. Não tem aquele tiro aí, ó. Baixa aí. Aqui? Aí em cima. Aí quando ele for entrar, eu vou subir. Então deixa aberto. Porque se a gente quiser entrar antes, eu faço acionar aqui. Ele vai dar uma saída, né? Negócio com Assis aqui, bem E mais 3 aqui mil eu tô perna na mão, enrolo de 2018 sortiu 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 É aquele que a gente botou a reportagem do GG, né? Isso. Vocês colocaram? Então você já esteve aqui na primeira hora do programa. Tá? Ele replicou a... Obrigado, Ricardo. Estamos de volta pela Paraíso FM e pela Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Bom dia para o Davi Chimenez Filho. A imagem ainda está desfocada e trêmula, né? Mas é o fogo, né, cara? Mas assim, é o que a gente pode fazer, viu? Gleice Maria Moreira, o André Lima mandando, não digo nada a respeito da Folha e Globo, mas a Jovem Pan, eu sou suspeito, posso até estar enganado. Bom dia para o Expedito Boto, José Basílio, Marcos Gildo, Fátima Bossa, Olavo Souza. Já está pronto aqui? Tá. Quem viu aí no Facebook, entrando, é o doutor Edmar Fernandes, presidente médico, né, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, que daqui a pouco vai dar uma entrevista para nós. Vou só tentar. Obrigado, Ricardo. Vamos só matar um pouco aqui a pauta, correr com o que eu tinha guardado para vocês. Então, caso Marielle é uma tentativa canalha. Bolsonaro disse isso, né? É uma tentativa canalha de tentar associar o presidente. Isso só faz prejudicar, porque agora... Aí o Randolph, né, outra hiena, né? O que são as hienas, né? Vem uma possibilidade de alguém morrer, a carniça e corre para lá, né? Então já pediu para a PGR entrar no caso. A PGR já está no caso. A doutora Dodge, ainda que pediu
a intervenção da PGR, indiciou pessoas lá, a própria PGR, tá, senador? O seu oportunismo não deu certo. E até piora, né? Porque na hora que cita o presidente da República, aí vai para o STF. Aí vocês sabem como é que é a celeridade do STF. O STF ainda vai dizer o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer, já que o presidente da República foi citado. Então, neste caso, só fez atrapalhar, porque vão investigar agora o presidente da República, que era então deputado, mesmo que se investigue, crimes anteriores ao mandato não surtem efeito agora. Alguém precisa entender isso daí, né? Na hora em que ele está na presidência, ele é blindado, ele se reverte. Não é que um réu não possa ser presidente, é exatamente o contrário. O presidente não pode ser réu. Até a favor da estabilidade. Isso não tem a menor questão, menor prática, menor consequência em termos de punição para o presidente. Aí, se houver alguma coisa com ele, depois do mandato, prossegue sem perda de prescrição. Há uma pausa aí. Não corre o prazo para prescrição de crime, se prescrição houvesse. Então, é só para atrapalhar mesmo. E para tentar, né, politicamente, ir para cima do cara. Bolsonaro reagiu de forma indignado lá do Oriente Médio. Eu não vi o vídeo, mas disseram que aos berros chamou a Globo de canalha e disse o que já vinha dizendo, né, que a Globo Televisão é uma concessão. E ele insinua que a concessão da Globo foi renovada com um jeitinho, e que esse jeitinho não haverá no governo dele. Vou correr com isso, né, porque eu acho que é de menos, e vou para as matérias interessantes. Brasil está acelerando, apontam Merrill Lynch e UBS a investidores globais. Quanto a gente está dizendo aqui que Bolsonaro não faz nada? Em vez de ficar aqui, devia governar. Olha, as coisas estão acontecendo, o governo está acontecendo. A economia brasileira está acelerando, dizem os bancos Bank of America, Merrill Lynch e UBS, em relatório globais enviados a investidores internacionais nesta terça-feira, ontem, né, e que foram obtidos pelo Money Times. O mais ousado em suas estimativas é o americano BofIML. O documento assinado por David Becker e Ana Madeira derruba a projeção para o juro de 4,75% ao ano, feito em julho, para 4%. O novo patamar seria alcançado em 2020, após chegar em 4,5% em dezembro. Além disso, a expectativa para o PIB este ano, 2019, subiu de 0,7% para 1%. Subiu 3 décimos de percentuais, né? E a do ano que vem, de 1,9% para 2,4%. O relatório Focus do Banco Central, que colhe as projeções, 77 economistas projetam um avanço de 0,91%. Os números sobem há 2 semanas. Para 2020, a estimativa é de 2%. Então, está aí a economia reagindo. E é disso que nós precisamos. Mais empregos, que a gente precisa ter empregos aqui no Brasil para a economia voltar a se desenvolver. Aqui no Ceará, né, o que eu tinha clipado aqui para vocês, estão 2 matérias. Uma delas vocês podem, posso até falar com o nosso presidente do sindicato, que eu acho que ele também está envolvido. A guerra ideológica na Assembleia. A bancada toda do PT, composta por Elmano, Braz, Santana e quem é o outro, meu Deus? Esqueci agora o nome aqui. Bom, mas é a turma aí do PT, toda a Crísio. Muito obrigado. Então, a Crísio, Elmano, o Braz e o Fernando Santana apresentaram um projeto de lei que aparentemente é uma coisa maravilhosa para a defesa de crença. Mas, como está dizendo a deputada Silvana, a doutora Silvana, é o contrário. É o contrário. O que eles querem é regras para tentar defenestrar a religião majoritária do Brasil. A doutora Silvana até fez aqui uma caricatura. Diz, olha, por decreto aqui dele, o projeto de lei, se entrar num culto evangélico, alguém de uma religião afro, aliás, até diz que não pode mais ser afro, de matriz afro, ela diz o nomezinho, até ela faz essa brincadeira, né? Afro alguma coisa, né? Então, se chega lá dizendo que dentro do culto quer levar uma galinha para oferecer aos seus orixás, o pastor não poderia dizer, está amarrado. Né?
Então, esse tipo de coisa ajuda em quê, Elmano? E o Elmano é ligado à igreja. O Elmano foi, mas aquela igreja, né, esquerdinha, da teologia da libertação. Mas mesmo assim, o que é que tem, o que é que existe, qual é a demanda para a apresentação desse projeto que pode, os pastores todos, a organização aí dos evangélicos, né, fizeram um movimento, eles fizeram um movimento lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, contra o projeto. Será que eles não souberam apresentar o projeto? Será que os pastores não têm uma leitura boa desse projeto? Ou faltou comunicação? Ou realmente o projeto tem objetivos que não são esses de bom mocismo, como está dizendo aqui o Elmano? Bom dia para a Helena Martins, o Osmar Mesquita, a Tânia Martins, a Catarina Soares, a Lúcia Vasconcelos, o Edmar Cordeiro. Com o fim da estabilidade que o Paulo Guedes defende e está prestes a dar entrada com o projeto na reforma administrativa, para o interior, como o Mirim, onde eu moro, facilitará a perpetuação de um grupo no poder, menos mal que será apenas para os novos servidores. Então, a mudança não será brusca. Eu sou favorável, esse negócio de estabilidade leva a serviço ruim. A pessoa se acomoda, né? Está estável. Então, para que prestar um serviço melhor se nada vai acontecer comigo? E ainda era promovido por idade, né? Por tempo de serviço. José Basílio, bom dia, Luciano. Talvez o presidente Bolsonaro não seja o melhor, mas se ele destruir o PT, ele é ótimo. Essa é a minha opinião. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Não devemos ser injustos com as hienas, comparando com o STF e Globo. Que é isso, cara? Elas não merecem tamanho desprestígio. É uma alegoria, né, companheiro? O outro projeto também está dando confusão, é o do Evaldo Lima, lá na Câmara dos Vereadores de Fortaleza. Esse projeto está sendo visto por alguns, principalmente pelo bravo vereador Jorge Pinheiro, já o entrevistei, sei do seu trabalho, e a vereadora Priscila, né? Uma é evangélica, o outro é católico, né? E eles são contra esse projeto, porque esse projeto, na verdade, o que quer, embora ele tente negar, é tentar fazer a ideologia de gênero nas escolas. Ele nega, mas o vereador Jorge tentou fazer entrou, né, mudar o projeto, de incluir no projeto uma proibição, porque já é proibido, até por lei municipal, a ideologia de gênero, e não aceitaram. E o Evaldo Lima, de quem eu gosto, e acho uma pessoa boa, bem intencionada, mas aqui eu acho que é um corporativismo horroroso. Como é que um professor que é do ensino público pode ter medo de ser filmado? Ao contrário, hoje em dia as tecnologias existem para isso mesmo. Os alunos filmam até as aulas para em casa fazer uma revisão. Então, qual é o problema? Mas que pode usar contra o professor para dizer o que é que tem de ruim o professor? O que é que esse professor estaria dizendo em sala de aula que poderia ser usado contra ele? Por que esse medo? Que é isso? Estamos na era da transparência. Bom dia para o Arledilson Carlos Costa, 6h33. Eu quero já entrar aqui e conversar com o nosso querido doutor Edmar Fernandes. Deixa eu ver se a câmera pega nós dois melhor. Se você vier mais para cá, acho que vai ficar aqui. O enquadramento vai melhorar. Deixa eu ver. Pronto. Então, estamos aqui com o doutor Edmar Fernandes. Ele é o presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará e veio a Sobral com uma única finalidade. Nós, recentemente, fizemos e estamos fazendo, por meio do Sobral Post, um novo site de notícias em Sobral, e que está alcançando, o Ceará todo alcançou o doutor Edmar, e estamos denunciando, fazendo uma série de denúncias de uma recorrência gritante aqui em Sobral. Segundo a conselheira do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Sobral, este ano, nós não temos os números concretos, mas ela disse que este ano dobrou o número de casos de crianças e adolescentes abusadas
violentadas sexualmente dentro das escolas do município de Sobral. É uma coisa que a gente não pode parar. E nós vamos fazer, assim que nós tivermos os números, e estou cobrando publicamente do Conselho Tutelar, já tem uma promessa da conselheira, em que eu acredito, esteve aqui no programa, e aliás eu virei fã dessa mulher, não só pela beleza, né? Eu estou dizendo beleza porque está no rádio, mas ela saiu também no Facebook, mas pela articulação dela, e eu acredito muito no trabalho dela, e é tanto que ela tem se destacado, e ela me prometeu colocar os números, porque a gente não pode fazer matérias sem os números. Eu preciso saber a quantidade de pessoas que estão sendo atacadas por monstros, por professores. Esse ser que a gente exalta, que é o mestre, a profissão das profissões, é o professor, porque ensina as demais profissões. Mas, neste caso, alguns que se dizem professores, mas não são, são travestidos de professores para exercer o mal. Eles estão ali para lecionar. Mas houve uma mudança aí. Parece que eles estão ali para lesionar. Em vez de lecionar, eles lesionam as crianças. Crianças inocentes, crianças indefesas. Então, um caso gritante que chegou aos ouvidos e aos olhos do Dr. Edmar Fernandes foi o de um garoto, num bairro pobre aqui de Sobral, no Sumaré, que ele foi violentado seguidamente por 6 meses. Não foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Seguidamente. Terminava a aula, esse professor pedia para o garoto ficar para dar um reforço. Então, ele dava dinheiro, dava bombom, essas coisas para atrair a criança. E dizia, podem ir, ele vai ficar aqui para um reforço. Que reforço? Eu me arrepio quando falo dessas coisas, porque é nojento, é asqueroso. Então ele se aproveitava, ele estuprava a criança de 9 anos. Não quero me estender para não... Tá bom, imagem, tá ótimo. Bom, o nosso querido Ricardo Gomes, conhecedor de hienas, né? Hoje ele me deu uma aula aqui de hienas, né? Então, me retorno, tá bom. Bom dia, doutor Edmar Fernandes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Luciano Cleber. Só para complementar a matéria que você estava falando antes do projeto de lei do Elmano, né, da Assembleia Legislativa. Pronto, eu sabia que você sabia disso. No dia anterior, né, ontem, 11 horas, os pastores foram se encontrar com o presidente da Assembleia para explicar para eles como seria danoso esse projeto de lei à fé cristã, considerando que, juntando todos os cristãos evangélicos, católicos, nós, há 10 anos atrás, no último censo nós representávamos 93%. Então, isso é uma verdadeira perseguição à igreja. Então, assim, eu estou com uma foto aqui, ó, de todos os pastores reunidos, a maioria dos pastores, obviamente, reunidos na Assembleia. numa das igrejas lá, para justamente, foi na noite anterior. Então, isso aqui foi orquestrado, foi estudado, tinha advogados, tinha promotores, justamente que estudaram parágrafo a parágrafo. Em si, lá, inclusive, demonstra, assim, em vários momentos lá, que o projeto é inconstitucional. Não acredito que nem vai passar na CCJ. Aí só pediu mais sensibilidade ao presidente da casa. Mas queria complementar para que realmente eles não foram assim, sem saber, sem ler com cuidado. Nós lemos todo o projeto lá e estudamos, discutimos parágrafo por parágrafo. Doutor, o senhor está aqui na Paraíso FM, falando para Sobral e toda a zona norte do estado, e também na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, falando para todo o estado. Aliás, ontem um amigo me mandou Morrinhos, com o rádio ligado, dizendo, estou aqui pegando a Assunção, então o som da Assunção se estende, diferente da FM, né? Se estende com mais, né? Essa é uma característica até. Então, ontem o senhor esteve em visita à casa da vítima, do garoto que foi estuprado. E o senhor médico, né, técnico, eu já quero lhe colocar aqui numa saia justa, né, se isso pode ser, porque o secretário Herbert Lima, a meu ver, numa atitude completamente inoportuna, infeliz, foi às redes sociais para desacreditar a versão do garoto, como se não tivesse havido estupro.
diz ele que o laudo, não sei como ele conseguiu esse laudo, porque a própria família não tem esse laudo, diz que o laudo deu negativo para violência sexual. E o senhor, numa entrevista que já até foi passada aqui no programa do Assis Nascimento, disse que o estupro estava evidenciado. Assim, o que é muito estranho, o fato de ele tomar essa atitude, antes eu chamei a atenção para 2 detalhes, né? Agora eu estou observando que tem um terceiro detalhe. Na hora que o secretário, que é responsável por uma pasta da educação, sabe que acontece algo horrendo, terrível, dentro da escola pública, a primeira ato que nós esperamos, como sociedade, é que ele vá dizer que vai investigar isso e que vai punir, se realmente houver tiver cometido algum crime, que ele vai punir, vai afastar, enfim, algum funcionário que tenha envolvido isso. E eles ficaram muito na defesa. Muito estranho. Ele nem sabe, não conhece a pessoa, não viu e já saiu em defesa, né? Segundo, esse tipo de crime está sendo investigado, está correndo em sigilo. O laudo, ele está com os delegados, né? Está sendo investigado. Ninguém teria acesso a esse laudo, nem a família, inclusive ontem esteve na casa, ninguém da família teve acesso ao laudo. E o terceiro é que supostamente o exame ele teria sido feito 1 mês após a última violência sexual. Então, assim, hematomas, arranhaduras, qualquer corte pequeno que teria acontecido na região, né, na parte anal da criança, ele já teria cicatrizado. Não daria para você evidenciar, porque o exame é você ver a lesão, né? Quando você vai examinar uma parte dessa, para avaliar o corpo de delito, né, que vai fazer, você ia ver alguma dessas características e já estaria cicatrizado. Não daria para você confirmar isso. Então, seria precipitado você dizer que não houve violência, né? Então, o laudo, se não serve para culpar, não serve para inocentar. Com certeza, né? Não. Porque estaria cicatrizado. E, além do mais, eu estive conversando com o conselheiro Sândalo, e ele deixou claro, conhecedor, né, lá do Conselho Tutelar, ele diz que quando a criança repete essa mesma história para 3 entidades diferentes, como foi o caso da criança lá do Sumaré, isso já é tido como verdade, é como se fosse fé pública. E o que eu acho o mais asqueroso na situação é o secretário se dar ao trabalho de vir para a rede social e dizer que a notícia do blog 24 Horas, ele acusou o blog 24 Horas de ser de oposição ao prefeito. E como as eleições estariam vindo, quer dizer, estamos há 1 ano ainda, né, das eleições, então aguardasse mais notícias, porque aquilo seria exploração política. Primeiro, a matéria não foi originada pelo blog 24 Horas, que compartilhou. A matéria fomos nós, é minha autoria e do Marcelino. São 2 jornalistas. O Sobral não está acostumado com jornalismo, com jornalistas profissionais, que sabem exercer a sua profissão. Então, quando acontece isso, acho que endoida o pessoal. Então, não tem como negar. E, além do mais, o que eu acho é que o secretário tripudiou da dor de uma criança, de toda uma família. Está dito na matéria. A criança hoje não tem o controle das fezes. Na expressão da avó, ele faz cocô sem sentir. Se é que isso possa ser, né? Acho que é suave a forma como ela diz. A criança está comendo menos, comendo pouco, com medo, porque não sabe que hora. Porque ela não tem o controle. O senhor secretário, o senhor tem o controle. O senhor sabe de que é que eu estou falando. O senhor pode ter uma vontade de estar dentro de uma reunião e o seu organismo dizer que está na hora de ir ao banheiro. Mas o senhor se controla. Dá um tempo. Daqui a pouco você vai ao banheiro. Quando chegar no local que tiver banheiro. A criança não tem esse luxo hoje, secretário. Quem comanda hoje, os intestinos aqui comandam. Na hora que terminou o metabolismo, produziu as fezes, manda para fora, sem que ele controle. Será que o senhor não se apieda da situação de uma criança como essa? E vem dizer que a questão é política. Tenha mais compostura, senhor secretário. Por favor.
E ontem, pois não. Não, assim, um detalhe importante para quem está acompanhando, talvez esteja sabendo agora desse caso, eu acho que essa criança, a família começou a notar um menino de 9 anos, né? Só para lembrar, já que você pode não estar sabendo, como bem lembrou, olha aqui o cara, o médico, dizendo como é que deve fazer o jornalista. A gente acha que todo mundo já está sabendo, né? Mas quem hoje está tomando conta dessa situação, um garoto de 9 anos na escola José Parente Prado, no bairro pobre de Sumaré, foi estuprado por um professor durante 6 meses, continuamente, segundo na expressão do garoto, fazia sexo no meu bumbum, com a arma na mão, com vários tipos de ameaça na criança. E só depois, um mês depois, quando das férias, por que o laudo foi um mês depois? Porque foi nas férias. O garoto entrou de férias, a partir das férias houve pausa. O cara não teve mais contato com o garoto. E a partir daí é que a mãe, a avó, na verdade, o filho, para você ter uma ideia da vulnerabilidade social, a mãe estava na prisão quando engravidou dele. E hoje o pai ainda continua na prisão. Quem tem a guarda é a mãe. Pobres, sempre assim, são pessoas pobres. Esses animais se aproveitam dos pobres, tendo visto esse contexto, e depois de 6 meses de exploração, de estupro continuado, aí o garoto começou a apresentar esse problema de não segurar as fezes. E assim, vejam que o grave disso aí é que nós só estamos sabendo dessa história porque essa criança começou a não ter controle do esfíncter anal, né? Começou a defecar nas roupas. E aí a avó, achando que aquilo é coisa de menino nojento, que é ceboso. É ceboso, né? Falava assim. E aí eles começaram a pressionar, a conversar mais para saber o que estava acontecendo. Ele apanhava muito, inclusive, né? Porque estava defecando na roupa, a família não entendia, a avó não entendia. Mas depois de tanto perguntar para ele, ele começou a dar detalhes, dizer o que estava acontecendo dentro da escola. Quer dizer, se essa criança não tivesse tido esse descontrole, se não tivesse defecando nas fezes, ele ainda estaria sendo estuprado, porque ele não conta. A criança, a inocência, ela tinha medo de dizer, ia continuar sendo estuprada até, assim, talvez por anos, na mesma escola. Isso que é o terrível. Teve que acontecer algo no corpo dela que a família pudesse visualizar para poder ir atrás e investigar. E aí vamos começar. Tem várias coisas que a gente pode falar disso, Luciano. Várias coisas. Primeiro, quem faz isso pode fazer isso com outros. Então, provavelmente, outras crianças foram violentadas. Segundo, o que eu não entendendo ainda da escola. Como é que a pessoa seguidamente fez isso dentro da escola, dentro de uma sala, não foi nem escondido, eu pensava que era num porão, alguma coisa escondida, não, era dentro da sala. Na mesma sala em que ele ministrava aula para a turma toda. Como é que isso acontecia durante o dia, né, depois da aula? Ninguém da direção via isso. Será, Segundo o garoto, ele colocava um pano na boca do menino. Um pano na boca, fechava a porta, e com ameaças, né, de armas e tal. Algumas vezes dava dinheiro, né, para tentar agradar. A direção sabia, o porteiro, o pessoal da limpeza. Será que ninguém sabia? Bem, durante esse tempo todo. Desse tempo todo. E aí vem a questão. Será que sabia? Então, será que nós estamos falando de um grupo de pessoas que está envolvido nessa escola? E se for isso está acontecendo nessa escola, quantas crianças mais não estão sendo, ou foram, dentro dessa escola, foram violentadas? Lembrando que a violência sexual, ele é quase que o último passo. Ele sofria terrorismo, né? Ele sofria terrorismo. Se você falar isso para sua avó, psicológico. Você vai... eu sou do conselho... inventava, eu tenho uma arma, vou matar você. Então, assim, tinha o terror psicológico, tinha o terror, inclusive, físico, né, do toque, de um adulto pegando a criança, pegando nas partes dele, e tem o terror, e tem a violência sexual. A penetração em si. Então, são vários passos que, por si só, já seriam terríveis, né? Não tem como... Por isso que, voltando à questão do secretário... Porque a penetração sem consentimento já é uma coisa horrorosa. Imagina numa criança. Isso.
Então, assim, só o fato, se fosse só psicológico, se algumas vezes um adulto dando gracinhas para a criança, a forma de assédio, isso já é crime. Então, a gente não pode deixar de lado, como é o termo? Deixar por menos, quando acender. A gente não pode relevar o fato de a possibilidade disso ter acontecido, principalmente dentro da escola, é muito grave. Então, ele imediatamente tem que ser investigado. Eu não posso dizer que não aconteceu, ao contrário. Se houve a possibilidade, até que fosse psicológico, nós já teria que ser sido investigado. E o secretário está negando o caso antes de concluído o processo, né? Então, assim, isso é muito grave, viu, Luciano? Que isso aqui pronto. Aí, por que eu vim aqui para Sobral? Foi porque, assim, esses casos começaram a surgir, de repente. Eu, como sou pediatra, sou pai, sou cristão, sou presidente de uma entidade representativa dos médicos do estado do Ceará. E é um médico que cuida, na especialidade, cuida de crianças, né? Sim, pediatra. Sim, pediatra, dermatologista, mas principalmente pediatra. Então, comecei a ficar muito preocupado, começaram a chegar muitas denúncias de dentro de escola desses tipos de comportamento. Mais uma vez falando, a violência sexual é quase que o último, é o mais grave, mas existem vários. Existe o psicológico, existe o do toque, né, de adultos que ficam pegando, tirando foto, a pedofilia dentro das escolas, tirando foto de crianças tomando banho, mexendo nos órgãos genitais da criança, ou pedindo para a criança pegar no dedo. Então, existem vários níveis. A penetração seria o mais terrível. Então, assim, isso está acontecendo nas nossas escolas. O que antes era para ser um local em que os pais deixavam seus filhos para aprender, para aprender para a vida, ele está se transformando em verdadeiros calabouços, em verdadeiros campos de concentração. Né? Você usou uma expressão forte, que até eu coloquei no jornal, no sobralpost.com, quem quiser tem lá várias matérias sobre isso, e vamos fazer mais, nós não vamos parar por aqui, e vamos cobrar das autoridades, embora o que nós temos de lá é sempre o silêncio. A falta de transparência nesta prefeitura é tremenda. Nós já fizemos várias matérias, e aqui eu digo de novo, eles não estão acostumados com o jornalismo profissional. É forte, nada contra os radialistas, né? É forte a cultura radialista, sou radialista também, sou jornalista e sou radialista, mas o jornalismo profissional precisa ser exercido com mais seriedade aqui em Sobral. Não tem muito pouco, né? Então, quando começa a exercer, eles não entendem. E a gente envia perguntas para a prefeitura. Por exemplo, nós ouvimos matérias sobre a área também da educação. O secretário foi ouvido pelo jornalista. Ele disse que já tinha a resposta, mas como era um caso político, tudo para esse secretário, ou para o prefeito, ou para, não sei, para os gestores, é sempre uma exploração política. Tudo é política mesmo, né? Mas você tem que dar respostas. Aí o secretário disse, nós fizemos a matéria, sem a resposta do secretário, botamos isso apenas, dizendo que o secretário já tinha elaborado a resposta e tinha encaminhado a resposta ao setor de comunicação da prefeitura, que jamais enviou para nós. E nós sempre cobramos, não só por e-mails, por tentativas de telefonemas, como aqui no rádio, cobrando publicamente uma resposta, uma postura, o que é que a prefeitura tem a dizer sobre isso. O silêncio sepulcral é o que diz a prefeitura. E quando o senhor falou nessa expressão forte, né, que as escolas estão se transformando em verdadeiros porões de violência sexual contra as crianças. E a gente especula. Porque se esse cara passou durante 6 meses praticando esse crime horrendo contra uma criança, será que não teria praticado com outras? Uhum. Porque os próprios pais, até de se verificar, investiguem, prestem atenção, porque sempre que acontece isso, haverá uma mudança de comportamento na criança. Nesta criança que recentemente foi molestada numa creche, uma criança de 3 anos. Se o senhor quiser, a gente visita hoje, vai atrás também desse fato. A criança, no mesmo dia, primeiro assim, ela falou logo, né? Porque a de 3 anos não tem essa de ameaça, né? Você não tem como. Então, ela é verdadeira demais. Então, ela já chegou e disse, olha, eu estou aqui com um problema aqui, coçando meu pipio. Era a expressão dela. E a mãe achando que era a calcinha que estava mal colocada, ajeitou ali. Quando a mãe tentou banhar, o menino não deixava tocar.
Aí a criança revelou, né? Olha, um homem grande pegou no meu pipio e beijou. Então, é um negócio escabroso. E a diretora tentando negar, mais uma vez, essa tentativa de negar, de querer silenciar. Essa frase maravilhosa é da maravilhosa conselheira Jaqueline Barbosa, que ela disse que estão querendo silenciar as nossas crianças. Diz como? Negando a versão. Aí ela foi até para o lado da mulher, né? Olha, a mulher acaba virando de vítima, né? Acaba sendo alvo. Sim. Ela é vítima e querem sempre negar a versão da mulher. Estão fazendo a mesma coisa com as crianças. E de forma mais poderosa, porque a criança é mais fácil você manipular. Sim. E aí vem a diretora dizer que não, certamente não houve isso, porque a criança teve o dia todo dentro da sala de aula e a própria agenda dizia o contrário. A agenda dizia, a expressão é essa, brincamos bastante no parque. E foi lá o local onde a criança disse que foi violentada. E a diretora não afastou de imediato, mesmo sendo cobrada pelos pais e mães. Agora, ontem eu vi o Diário Oficial, afastou, enfim, eram 3 homens. O que eu acho que tinha que fazer, chama os 3 caras e diz, olha, houve uma coisa horrenda aqui na escola. Há uma suspeita, no mínimo isso. Nós vamos ter que afastar vocês até que a coisa se esclareça. Uma resposta para a sociedade, mas não afastou ninguém. Depois, eu já estou imaginando, especulando, que corre na justiça, né? A criança certamente identificou, que são só 3, era fácil, identificou, e esta pessoa, que era o servidor, havia 3 pessoas. Era o vigilante, um serviços gerais, o faxineiro, e um da secretaria. Então, e foi afastado o faxineiro, os serviços gerais. Então, certamente era ele. Mas só agora foi afastado para investigar. E o que acontece? Quando a prefeitura se cala, quando não dá resposta, ou pior, quando a resposta vem desta forma, eu não queria adjetivar, porque eu tenho vontade de falar muito mal do secretário, eu tenho medo de um processo. Porque quando vem essa resposta escrota do secretário, tentar negar a versão da vítima, a sociedade, os pais e alunos começam a achar que a prefeitura não dá uma resposta à altura, ao contrário, está tentando abafar, silenciar os casos. Foi o que disse também a avó da criança de 3 anos, disse que a diretora que pediu que ela não fosse para a imprensa, que não dissesse nada. É o contrário, nós fazemos um apelo, todos vocês, investiguem o comportamento dos seus filhos, cuidado, porque, lamentavelmente, as escolas, que deveriam ser um ambiente de proteção, têm se transformado num risco de violência sexual contra as crianças. Não é apenas o caso, porque já ouvi falar que nessa mesma creche tem professoras que ensinam às novatas uma forma de beliscar as crianças sem que deixe marcas, para que os pais não saibam. Tortura, uma espécie de tortura para as crianças. Então, os pais verifiquem e não fiquem calados. E, por não ficar calado, ontem eu soube que o agressor, que já foi identificado, né, pela família, que lesionava, né, lá na escola Parente Prado, foi transferido para Emílio Cedim. E os pais e mães revoltados quando souberam como é que ele veio para cá e nós não fomos avisados. Então foram lá pedir satisfação à diretora Fafá, conhecida como Fafá, que chamou a polícia para responder. Aliás, a polícia, eu fui recebido e colocado para fora. Não foi colocado porque os policiais não entraram na vibe da diretora. Mas a diretora, num lance de autoritarismo, quando nós nos identificamos como profissionais da imprensa, como jornalistas, disse, não vou dar imprensa, e falou para os policiais, senhores, conduzam ele para fora. Eu digo, não precisa. Mas é isso, é chamar sempre a polícia. Então, 6h58, terminando o programa, suas palavras finais. Sim. Não, assim, e lembrando que isso é terrível, o fato de negar. Então, nós temos medo de quantas pessoas estão envolvidas. Essa agressividade de querer negar, a gente se pergunta, será que eles não fazem parte disso? E você vê que a gente querendo... a gente quer, com cuidado com a lei, com a justiça, a gente fica, será que eles fazem parte? Será que esse grupo... Então, assim, a gente quase que tem certeza que não é só um, são vários. E outra, isso aconteceu numa escola. Você multiplica em várias escolas aqui de Sobral e do Ceará, isso acontecendo, esses atos, dessa violência, dessa agressão contra nossas crianças. Então, a sugestão, que a justiça seja feita, que as pessoas se estimulem a
a denunciar, ter coragem, porque esses fatos só estão ocorrendo aqui porque essas famílias estão tendo coragem. E estima-se que quando isso acontece, pelo menos existe uns 25 casos que estão ocorrendo. Então, na escola, provavelmente, várias crianças estão sendo molestadas, psicologicamente e sexualmente. Então, a gente pede que os pais comecem a se revezar, comecem a participar do dia a dia das escolas. Passa fica durante a manhã, outro vai à tarde, vão mais para as reuniões, entendam o que está acontecendo nessas escolas, que provavelmente eles vão ou descobrir mais coisas, ou vão pelo menos inibir esses pervertidos sexuais. Estivemos aqui com o doutor Edmar Fernandes, mas temos que desfazer, nesse momento, 7 horas, desfazer a conexão com a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Muito obrigado, amigo, me perdoe por avançar um pouco aí no tempo, e já pedindo aqui 2 minutinhos ao nosso querido Assis Nascimento, para a gente terminar aqui e na nossa live, né? Um bom dia para o Enio Dias, a Rocha, aquele alô aí no Capricho, o André Lima, esse partido diabólico do PT, sempre com intenções negativas, quando é deturpando nos princípios cristãos, é discriminando a educação, ideologia de gênero. O Elton Pereira está retransmitindo o programa, o André Lima, aqui pode ficar, vamos subir um pouquinho aqui, já desfazemos com a Assunção, certo? A Leila Albuquerque, bom dia a toda a sua equipe, Monelzinho Canafístula, amigo Luciano Clever, parabéns pelo seu programa, segue a ética, a prática e as condutas do jornalismo. Jornalistas, como você mesmo disse, Sobral e outras cidades do interior não estão habituadas com o trabalho dos jornalistas profissionais. E nessas horas nós fazemos a diferença. Continue firme e forte. Abraço e votos de sucesso. Dacildo Mourão, grande abraço. Parabéns, Luciano, pelo excelente programa Jornalismo Livre. Tanta gente aqui, Tasto Forte, lá da Aracati, mandando um abraço. Gerson Sodré, João Alves Freire. O seu trabalho é muito bom e necessário. Sou João Mereré, do Trairi, o Beto Mesquita, o entrevistador, fala mais que o entrevistado. Pois é, mas já tinha entrado antes aqui. É a raiva que a gente tem. Bom dia para Emiliana Menezes, Roseli Mesquita. Um grande abraço. Obrigado, Assis Nascimento. Retoma agora o comando Assis Nascimento. Nós nos estendemos aqui, ainda em Sobral, se o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Edmar Fernandes, suas palavras finais, seu apelo para a gente entregar para o Assis. Não, assim, só voltando a dar atenção para que os pais comecem a participar mais do dia a dia das escolas, na tentativa de inibir esses pervertidos sexuais que estão molestando nossas crianças. É lamentável que Sobral tenha... E não só em Sobral, que seja então, assim, todos os municípios do Ceará, que na verdade é uma epidemia, na verdade, a pedofilia, né? E nós estamos só revelando o que está acontecendo dentro dos porões das escolas. Lamentável. Muito obrigado, Ricardo Gomes, Assis Nascimento. Estamos encerrando aqui a nossa participação, agradecendo a audiência de vocês, o carinho. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Esse é Luciano Cláudio, que retorna amanhã, se Deus quiser, aqui na Paraíso.